Oi, gente, bom dia. Vamos revisar as aulas anteriores de história para poder a gente entender melhor o assunto de hoje. Quem não gostaria de uma viagem no cruzeiro pelo oceano, não é, gente? Mas como seriam as viagens dos navegadores nos séculos 14 e 15? É isso que nós vamos conhecer agora. Gente, navegar naquela época não era nada fácil, tá? Porque existiam muitos perigos. Alguns eram fantasiosos, né? Como eles acreditavam que existiam monstros, sereias, né? Que iriam acabar, destruir com os navios. Eles acreditavam que a Terra era plana e que no final dela havia um grande abismo que chamava-se fim do mundo e eles iriam todos cair e morrer. Também eles acreditavam que mais além no oceano eles poderiam encontrar águas tão ferventes que iriam cozinhar eles vivos. Assim como também poderiam encontrar pedras ímãs que chupavam o navio, né? Trazia o navio para o fundo do mar e eles iam morrer afogados. Esses eram alguns dos mitos, dos perigos que eles viam como mito, que não eram verdade, mas eles acreditavam como verdades. Mas existiam os perigos verdadeiros, que era a falta de água potável, a escassez de comida, porque a maioria da comida apodrecia nos navios, muito rato, né, que era a falta de higiene, as pessoas não tinham de fazer suas necessidades fisiológicas, também tem os perigos das tempestades por causa dos naufrágios, doenças que eles adquiriam lá, como o escorbuto, que é uma doença que dá inflamação na gengiva, diarreia, que naquela época matava, e pragas como piolho, que chegava até a matar muitos deles, certo? Além das viagens serem muito longas, porque não existia motor, tudo era a vela ou a remo. Então, tudo isso eram dificuldades que os navegadores encontravam, né, nessas viagens das grandes navegações, certo? Pois é, gente. Apesar de tudo isso, por que se arriscar tanto em alto mar? Pois é, porque navegar era preciso, é isso que a gente vai entender, porque eles se lançaram em alto mar, né, tendo esses riscos todos, tá certo? E por que eles se lançavam em alto mar? É necessário saber um pouco como era o mundo naquela época, tá? Os continentes, eles não eram todos conhecidos, só o norte da África, a Europa e a Ásia, certo? Os restantes, a América e os outros continentes não eram ainda, nem o sul da África não eram ainda conhecidos, então se restringia somente aquilo. Havia uma crescente número de pessoas que estavam indo para as cidades, para a zona urbana, certo? Na agricultura, que naquela época eles viviam mais de agricultura, estava havendo uma escassez devido às pragas, às doenças. As pessoas que eram ricas estavam empobrecendo, certo? E estava havendo uma falta de metais preciosos, como ouro, para fazer moedas e outros materiais para fazerem armas. Tá certo? Então havia essa escassez. O comércio, né, ele procurava outro lugar para fazer compras no Oriente, porque o único lugar que havia, o único caminho que havia, assim, mais prático, era pelo mar Mediterrâneo. Só que o mar Mediterrâneo agora tinha pessoas que estavam lá cobrando grandes impostos e aí ficava muito pesado, né? E também naquela época a única coisa que eles contavam era para poder com experiências sobre os oceanos era com as experiências dos grandes pescadores, né? Dos pescadores que tinham bastante experiência mais antigo, certo? Então, quanto à questão da religião, que naquela época era muito importante, né? Estava muito ligada à questão do bem-estar das sociedades, a religião ela estava passando por uma crise. Certo? A igreja estava se preparando para ganhar mais fiéis, porque estava havendo uma crise de fé, certo? Então era assim que se encontrava o mundo na época que os navegadores resolveram se lançar em alto mar, enfrentando aqueles perigos todos.
Lembrando que a gente está revisando, certo? Então, por que se lançar em alto mar se havia os perigos reais, que eram as tempestades, a alimentação, e havia também os perigos fictícios, que eram os monstros que eles imaginavam, o abismo que havia, não é isso? Tudo isso que eles tinham que enfrentar. Então, para que enfrentar tudo isso? A gente já viu como se comportava o mundo naquela época, mas a gente aqui vai colocar três principais motivos para que houvesse esse avanço na navegação. O primeiro motivo, lembra que as pessoas estavam indo para as cidades, né? Morar perto dos palácios, né? Era porque os governos estavam se organizando, certo? E estavam mantendo o monopólio no rei. Certo? Então, os estados estavam se organizando, estavam se solidificando. Tem, então, o surgimento dos reis, então, os países estavam surgindo, todos organizados, certo? E precisava de dinheiro para manter isso aí. Então, primeiro motivo, o governo estabeleceu. Segundo motivo, os nobres, né, os nobres queriam mais dinheiro, eles estavam ficando pobres. Lembra que a gente falou lá na questão do como é que estava o mundo naquela época? E os nobres, os burgueses, que eram os comerciantes da época, também queriam mais dinheiro, queriam mais lucros, e os reis também, para poder manter o seu governo, precisavam de dinheiro. E ir para as Índias, pegar as mercadorias, ou mesmo descobrir novas terras, era garantia de dinheiro fácil, com muito lucro. Fácil, entre aspas, né, gente? Era garantia que eles iam ter uma renda muito boa, ia ser um bom investimento, porque do jeito que estava não poderia ficar. Terceiro grande motivo seria a expansão da fé cristã. A igreja estava vivendo um momento de crise, inclusive eles prepararam um grupo de jovens para evangelizar, né, com um objetivo missionário, que esse grupo de jovens chamava-se Companhia de Jesus, que eram os jesuítas, certo? Para que participasse dessa expansão da fé cristã. Gente, então, os moradores da Península Ibérica, né, principalmente os portugueses, que foram que saíram em primeiro lugar nessa procura do caminho para as Índias, eles, acostumados com as especiarias, tecidos, louças e tapetes, né, tinham que tomar uma atitude, né, para poder conseguir esse material de forma que eles tivessem bastante lucro, certo? E poucas despesas, e não utilizando o mar Mediterrâneo, que estava agora sob o domínio dos turcos. Aí alguém pode dizer assim, mas gente, por causa de especiarias. O que são especiarias? Especiarias, as mercadorias que eles traziam do Oriente iam desde óleos, né, e essências, a canela, cravo, anis, certo? A ouro, a pimenta. As especiarias em especial, era importante, principalmente para os portugueses. Por quê? Porque conservavam alimentos, faziam remédios. Então, tudo isso garantia um lucro muito grande, certo? Então, assim, as especiarias eram as mercadorias assim, mais especiais que existiam do que eles traziam da África. Além disso, eles traziam seda, certo? Louças finas. Então, todo mundo ficava assim, encantado com as coisas que eles traziam das Índias, certo? Da Ásia. Então, por esse motivo que, assim, pensando no lucro e acostumados com as coisas boas que vinham de lá, com as mercadorias boas de lá, eles, né, se arriscavam em alto mar, certo? Pensando no lucro não só por causa da venda, mas também pela utilização, não é isso que trazia. Com o governo estabelecido, Portugal foi o primeiro a sair à frente, né? Porque Dom João pensou assim, não, olha só, o caminho pelo Mediterrâneo está lá ocupado pelos turcos e eles cobram muito caro, né, por essa rota para a gente adquirir a mercadoria. Outra coisa, Portugal, vocês podem ver aí abaixo no mapa, eles ficavam à beira-mar, né, de frente ao oceano. Eles pensavam, gente, tem que haver outro caminho para chegar nas Índias. A gente tem que perder o medo e enfrentar esse mazão aí, certo? Outra coisa, pensando nisso, eles se organizaram. Eles tiveram avanço tecnológico, então eles fizeram invenções que nós vamos ver mais na frente. Eles
Eles inventaram as caravelas, aperfeiçoaram as bússolas, desenvolveram cartografias novas, né, que é fazer novos mapas, certo? Eles estudaram para isso, se planejaram para isso, não é isso? E também escutavam, né, as experiências dos pescadores, porque Portugal tem essa cultura do pescado, não é isso? Então, tem alguns pescadores que iam além da costa, ali perto da praia, e eles diziam assim, não tem possibilidade, certo? Então, eles passaram a ver essas histórias dos pescadores, desses pescadores, como uma possibilidade, né, para esse avanço de forma organizada, claro. Para isso, até eles fizeram uma escola de navegação. Tá bom? Então, Portugal saiu à frente por isso, governo estabelecido, queriam lucro, então bora lá, bora se organizar, vamos nos organizar para poder a gente sair à frente, que a gente vai ficar aqui pagando imposto para os turcos, para poder a gente adquirir essas mercadorias, não. A gente tem que ter alguma coisa mais em conta, porque não está dando, a gente está sem condições de estar pagando tanto imposto. Bem, aí Portugal sai à frente, tá certo? Olha, quando ele saiu, toda a Europa não conhecia o Oceano Atlântico como nós conhecemos hoje, tá certo? Não conhecia, mas eles organizaram até uma escola, certo? A escola de Sagres, que foi organizada pelo filho do rei Dom João I, certo? O infante Dom Henrique, ele colaborou muito com essa exploração do Oceano Atlântico e a criação dos caminhos para as Índias, certo? Algumas pessoas afirmam que essa escola não existiu, de fato. Eram apenas alguns estudiosos que Dom Henrique selecionou, certo? Que planejaram essa viagem, a exploração do Oceano Atlântico, mas não era uma escola. Mas a gente vai trabalhar com a versão de que Sagres realmente existiu enquanto escola, certo? Eles se organizaram, aperfeiçoaram, inventaram até as caravelas, que eram embarcações assim muito avançadas para aquela época, certo? Muito avançada para aquela época, que garantiu essa corrida à frente de Portugal, e Portugal foi por muito tempo a primeira potência econômica e marítima de toda a Europa. Certo? Agora, o que aconteceu com o segundo lugar, que é a Espanha, que é o país vizinho de Portugal? Por que foi que ela não saiu igual a Portugal nessa busca pelo caminho das Índias? Porque, como vocês veem aí na apostilhazinha, nesse visual, que eles estavam em guerra com os mouros. Suas terras estavam, né, há muito tempo sob o domínio dos árabes, dos mouros. Então, eles resolveram que queriam, sai da nossa terra, a gente não quer mais vocês aqui, certo? Vocês vão ter que sair, porque a gente não quer mais a sua religião, a gente é cristão, católico, e a gente não quer mais os muçulmanos aqui, não queremos mais vocês aqui. Vocês acham que os mouros saíram só assim? Eles estavam lá há anos com suas fazendas, com seu comércio. Não, a gente não vai sair daqui assim não, vamos ter uma guerra. E teve uma guerra muito, 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 muito grande. E essa guerra resultou no casamento desses dois aí que vocês estão vendo. Pois é, o príncipe Fernando, da Casa de Aragão, e da Isabel, do Reino de Costela. Gente, as pessoas não casavam por amor, mas assim, um acordo. Então, esses dois reinos disseram assim, olha, vamos casar os nossos filhos, e daí a gente casando, a gente se une para poder expulsar os mouros daqui das nossas terras, que hoje é a Espanha, certo? 23 anos depois que eles conseguiram vencer esta guerra, tá? Eles conseguiram vencer essa guerra 23 anos depois. E quando venceram e organizaram o seu reino, foi que eles resolveram se lançar ao mar, porque eles já sabiam que os portugueses estavam ganhando muito dinheiro com isso, certo? E tinham conseguido novas terras, encontrado novas terras, estavam lá colonizando, estavam lá tirando as coisas, plantando também coisas, trazendo pessoas para vender como escravo, porque antigamente vender escravo era como se fosse uma mercadoria, certo? Então a Espanha disse, não, a gente também quer ganhar dinheiro igual a Portugal. E o que é que a gente faz? Aí foi quando apareceu Cristóvão Colombo com a ideia de não
seguir a mesma rota que os portugueses estavam seguindo, descendo pela costa da África para chegar até as Índias. Ele disse: olha, a Terra é redonda e eu posso garantir a vocês, se vocês quiserem investir em mim, que indo para oeste reto, nós conseguiremos dar a volta ao mundo e chegar às Índias em outro caminho muito mais curto, e vocês não vão estar tendo contato com os portugueses, nem vai estar competindo com os portugueses. Bem, Dom Fernando e Isabel disse assim: uma boa ideia, vamos investir nesse rapaz, né? Cristóvão Colombo conseguiu o apoio do seu projeto e ele fez, né, esse trajeto. Nós daqui a pouco vamos saber se ele conseguiu chegar ou não lá nas Índias. Sim, gente, com Portugal à frente e atrás na corrida pelo Oceano Atlântico para descobrir caminhos para chegar na Ásia, né? A Espanha era necessário agora, para não ter confusão, certo? Um tratado. O que é o Tratado de Tordesilhas? O que é um tratado? O que foi o Tratado de Tordesilhas? Foi um acordo entre esses dois países que estavam, né, numa corrida para conhecer novos lugares, para chegar um caminho pelas Índias através do Oceano Atlântico. Então, para não ter confusão entre esses dois países, Portugal e Espanha, o Papa Alexandre VI, né, ele pegou o mapa do mundo, resumindo, né? Vamos fazer um acordo. Olha só, essa parte a oeste, que vocês estão vendo aí onde tem essa águia, certo? Vai ficar para a Espanha explorar até o outro lado. E essa parte centralizada vai ficar para Portugal, né? Explorar. Certo? Então, para não ter confusão com vocês dois, porque eu preciso de vocês dois unidos, né, para poder a gente sair evangelizando e ganhando almas para o cristianismo, certo? Então, né, esse foi o acordo do Tratado de Tordesilhas. Dividir o mundo pelo meridiano como se diz, para dois países, né? Portugal e Espanha. Certo? Portugal e Espanha desafiaram os oceanos Atlânticos e Pacífico para chegar às Índias no caminho, encontraram novas terras e povos que foram subjugados e explorados por eles. Certo? Nessas conquistas, vocês estão vendo aí na tabelazinha, a primeira conquista de Portugal, nós vamos ver aqui as principais conquistas de Portugal. A primeira conquista de Portugal foi Ceuta, certo? No norte da África. Eles conseguiram essa cidade, atacaram, guerrearam, conseguiram ficar lá instalados nessa cidade de Ceuta, que ficava ali lá em cima, perto deles, lá no norte da África. Neste mapa vocês podem observar, Ceuta está aqui logo abaixo, que é o norte da África, de rosa, e Portugal lá em cima de cinza. Então, Ceuta foi a primeira conquista, né, através do Oceano Atlântico que Portugal teve. E ele teve muito lucro também conquistando essa cidade, certo? Apesar de que não durou muito tempo, eles perderam e saíram de lá. Eles perderam a posse da cidade e tiveram que continuar com a sua busca, não é isso? Mas assim, vocês podem ver aí nessa tabela que eles conseguiram chegar a outras terras, né, que tinha outros povos, mas eles subjugavam esses povos. Vejam aí no mapa, né, essas viagens aí de linha vermelha, vocês podem ver onde eles tomaram posse, certo? Então, eles chegaram aos Açores, eles passaram o Cabo Bojador, que foi uma grande vitória, né, liderada por Bartolomeu Dias, e depois, isso aí durante anos, vocês podem ver aí que passaram-se vários anos, eles conseguiram, com Vasco da Gama, certo? Chegar até as Índias. Essa viagem durou 3 meses. É tanto que quando ele voltou, logo depois, né? Que ele conseguiu em 1498, 2 anos depois, organizar a expedição de Pedro Álvares Cabral, que conseguiu ir mais a oeste e descobriu, né? Chegou às terras do Brasil. Certo? Mas não ficou só nisso, eles fizeram várias viagens e várias conquistas de portos na Ásia. Temos aqui, né, grandes navegadores portugueses. Nós temos Gil Enes, que foi um dos pioneiros, Bartolomeu Dias,
né, que conseguiu passar o Cabo Bojador, certo? Enfrentar esse desafio de ser mais além. Diogo Dias, que ele conseguiu chegar em Angola e fazer ali uma colônia portuguesa. Vasco da Gama, que conseguiu completar a viagem até as Índias. Pedro Álvares Cabral, que também chegou às Índias, mas também descobriu as terras brasileiras. Temos também Afonso Albuquerque, né, que também ele conseguiu fazer viagens para a Ásia e adquirir vários portos lá, né, no domínio dos portugueses. E temos aí Francisco Serrão, que também, né, chegou à Ásia e fez vários acordos com o povo asiático para que os portugueses pudessem fazer um bom comércio. Esses navegadores só são alguns dos muitos navegadores portugueses que saíram em alto mar. Esses aí são os que tiveram sucesso, teve outros que também tiveram sucesso, teve outros também que não tiveram o sucesso, né? Tiveram o insucesso de naufrágios, né? De perder toda a tripulação dos seus navios, né? Isso através de naufrágio, através de doenças e não terem tanto sucesso como estes e outros tiveram. Tá? Mas aí fica registrado os grandes navegadores portugueses. Não esqueça, porque vai estar lá nas atividades, certo? Agora nós vamos para a parte da Espanha, certo? As grandes conquistas e os corajosos navegadores espanhóis, tá? Nós vamos começar. Eles começaram em 1492 com Cristóvão Colombo, onde ele, né, saiu seguindo a oeste e chegou até a América, certo? Nas Bahamas, mas ele acreditava que tinha conseguido chegar às Índias. Vocês puderam identificar isso aí nesse mapa aí que nós temos. Ele saiu da Espanha e fez essa rota, certo? Pelo oeste, para não seguir a mesma rota dos portugueses que seguiam a costa, e chegou nas Bahamas, lá na América. Fez essa viagem 4 vezes, como eu já disse, pensando estar nas Índias, certo, gente? Mas não ficou só por aí as conquistas dos espanhóis. A gente viu que ele ficou com o lado oeste, então todo o sul das Américas, né? Peru, Argentina, Cuba, todos esses lugares foram explorados pelos espanhóis, assim como também, né, a parte da América, certo? Da América do Norte, como a Flórida. Também nós temos o México. Eles também tiveram a viagem para as Filipinas com Fernando Magalhães, que infelizmente, né, não sobreviveu a essa viagem, mas ele saiu nessa viagem, chegou e conquistou as Filipinas, tá certo? Nós temos outros conquistadores do Peru, certo? Do Paraguai. Vocês estão vendo aí, né, alguns dos grandes navegadores espanhóis. Fernando de Magalhães, como eu já disse, se destacou com a longa viagem explorando o Oceano Pacífico, certo? Fernando Cortés também foi um grande navegador espanhol, e Francisco Pizarro também, entre outros, tá, gente? Aqui nós temos aqui uma notinha. Cristóvão Colombo, né, ele viajou, mas ele não sabia ter descoberto a América, como a gente já falou anteriormente, certo? Ele morreu sem saber essa descoberta, tá? Então fica aí registrado esse fato e não esqueçam na hora da atividade. Mas não pense que parou por aqui as grandes descobertas, os grandes navegadores. Nós falamos dos 2 principais, né? Os primeiros a se desbravar pelo Oceano Atlântico, explorar também o Oceano Pacífico, mas ainda tem outros, né? Outros países que também resolveram, depois de vários anos, né, se lançar e explorar as riquezas de outros países descobertos, tá certo? E também ir pelas Índias através do Oceano Atlântico. Isso aí vai ficar para a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Tire suas dúvidas e não esqueçam de fazer as atividades, tá, meus amores? Um beijo da tia, até a próxima.